Bom dia! Abra o livro de vocês na página 266. 266. Hoje nós vamos dar volume, como eu falei um pouquinho na aula passada. Nós vamos ver o volume dos sólidos geométricos. Só lembrando, o que são os sólidos geométricos? São aquelas figuras tipo cilindro, cubo, paralelepípedo e outros. Mas no quarto ano a gente só vai estudar o cubo e o paralelepípedo, certo? Vamos fazer o volume do cubo e o volume do paralelepípedo. Quando a gente está trabalhando em volume, a gente quer saber a quantidade de ar, a quantidade de líquido, a quantidade de uma substância que cabe aqui dentro, tá certo? E para fazer isso é muito fácil. Quando a gente olha aqui, ó, um paralelepípedo, ele tem essa parte de baixo, o comprimento, tem a largura e tem a altura. Então, nós vamos multiplicar essas medidas e descobrir qual é o volume dessa figura. Por exemplo, se esse comprimento aqui tivesse 10 centímetros, a largura medisse 3 centímetros, então 10 vezes 3, 30. 30 vezes a altura. A altura é igual a 6. Então, eu vou fazer 30, que a gente multiplicou do comprimento, da largura, vezes 6, que é a altura. 3 vezes 6, 18. 30 vezes 6, 180 centímetros cúbicos. Pois é, bem fácil de calcular o volume, mas vamos fazer isso na prática. Aí no seu livro, na página 266, tem os múltiplos e os submúltiplos do metro cúbico, certo? Os múltiplos são os maiores que o metro cúbico e os submúltiplos são os menores que o metro cúbico. Decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e quilômetro cúbico são os maiores que o metro cúbico. Decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico são os menores que o metro cúbico. Aqui embaixo tem uma tabelinha, tá vendo? A tabela é a mesma coisa. O que muda é que ela é elevada a 3. Por quê? Porque está ao cubo. E a gente chama de cúbicos. Quando a gente estudou superfície, para saber a superfície, a área de uma parede, a área de uma sala, a gente estudou metro quadrado. Como a gente está estudando volume, a gente vai estudar metros cúbicos. Por que cúbicos? Porque são 3 medidas que eu vou multiplicar. Comprimento, largura e altura. Eu digo que são 3 dimensões. Na próxima página, página 266, tem exatamente explicando o que tia Tati fez no exemplo do paralelepípedo. Para descobrir o volume do paralelepípedo de qualquer um, minha gente, de qualquer um, só basta multiplicar a medida do comprimento com a medida da altura e a medida da largura. Aí no livro de vocês tem largura, profundidade e altura, que dá a mesma coisa. Vai ter questão, quase que não sai. Vai ter questão que vai dizer assim, comprimento, altura e largura. Vai ter questão que vai ter largura, profundidade e altura. Mas você vai saber que tem que multiplicar as 3 medidas. Tem um exemplo aí de um paralelepípedo vermelhinho no seu livro. 10 centímetros por 6 por 5. Então, 10 vezes 6, 60. 60 vezes 5, 300. E embaixo tem outros exemplos também, que só é multiplicar as medidas. Já na página 268, nós temos o cubo. Também vamos fazer a mesma coisa, vamos calcular as 3 medidas e vamos multiplicá-las, tá certo? Só que tem uma coisa, no cubo a gente não chama comprimento, altura e largura, a gente chama de aresta. Aresta é a linha que une as superfícies do cubo. Então, a gente diz que vai fazer aresta, vezes aresta, vezes aresta. 3 vezes, tá certo? Então, olha aí o exemplo.
tem um cubo. O cubo, ele é formado por quadrados, não é isso? E os quadrados têm seus lados iguais. Então, se uma aresta é 3, as outras arestas também serão 3. Então, 3 vezes 3 vezes 3. É o que tem aí desenhado no seu livro. Olha aí direitinho. 3 vezes 3 vezes 3. Gente, cuidado para não fazer assim, ó. 3 vezes 3, 9. Ou assim, 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. Não é. É assim. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Tá certo? Combinado? Agora eu vou virar um pouquinho a câmera e vou mostrar para vocês as transformações quando a gente está trabalhando volume, tá certo? Amanhã nós teremos Meet e no Meet eu vou trabalhar com, sabe, mais concentração, essa transformação de metros cúbicos e também de medidas de superfície que eu disse que eu ia mostrar para vocês depois. Mas é bem fácil, é do mesmo jeito. Andando as casas, se for para a direita, eu vou multiplicar. Se for para a esquerda, eu vou dividir. Combinado? Pois bem, agora eu vou virar aqui e vou ensinar a leitura dos números, como eu leio por extenso. E também vou ensinar para vocês a transformação. Vamos embora. Primeira coisa que a gente tem que entender na transformação de volume, que são números, né, cúbicos, é que cada letrinha ela está elevado a 3. Então, significa que nesse espacinho eu posso colocar 3 números e não um número só, como a gente viu no litro, no grama e no quilômetro simples, tá certo? E cada casinha que eu vou andar corresponde a 3 zeros e não mais um zero. Por quê? Porque eu estou trabalhando com cubo. Por exemplo, eu estou em 40 metros cúbicos. Eu estou onde? Eu estou aqui. Certo? E quero chegar onde? Em decímetros cúbicos. Andei quantas casas, gente? Uma casa só. Mas, como eu estou trabalhando com o cubo, vai ficar assim. 40, estou indo para a direita, vezes uma casa, nesse caso aqui, que está tudo ao cubo, vai ser 1, 2, 3 zerinhos. E agora eu faço do jeito que a gente já sabe. Vou repetir o 40, que eu não preciso fazer conta, e vou acrescentar 1, 2, 3 zeros. E colocar minha nova unidade, decímetros cúbicos. Só isso. A diferença é que cada casinha vai valer agora 3 zerinhos, porque nós estamos trabalhando com volume e é o cubo. Outro exemplo, eu estou aqui, 15 decímetro cúbico. Estou aqui, 15 decímetro cúbico. E quero chegar onde? Quero chegar em centímetro cúbico. Vou trocar aqui para ficar bem mais fácil. Então, vou andar novamente uma casinha, certo? Se é uma casinha, vai corresponder a 3 zeros, porque nós estamos trabalhando com volume, e no volume, cada casa corresponde a 3 zeros, porque tudo é ao cubo. Então, vai ser 15, tá indo para a direita, vezes, ó, de decímetro para centímetro, uma casa. Nesse caso aqui, uma casa corresponde a 3 zeros. Repete o 15 e acrescenta 1, 2, 3. 3 centímetros cúbicos. Próximo exemplo. Eu estou no metro. E quero chegar novamente no decímetro. Quantas casas eu vou andar? Ó, uma casinha só. Então, se é uma casinha no volume, corresponde ao quê, gente? A 1000. 3 vezes 1, 2, 3. 3 vezes 1000, 3.000. E vou colocar a minha nova unidade. Decímetro cúbico. Bem fácil, né? Vou colocar outro exemplo aqui. Mais um exemplo. Eu estou em hectômetros. 7 hectômetros cúbicos. E quero chegar em metros
cúbicos. Quantas casinhas eu vou andar? Vou pegar outro lápis novamente. Eu tô aqui, ó. E quero chegar aqui. Então, quantas casas eu vou andar? 1, 2. Só que nesse caso, como a gente tá trabalhando com volume, cada casinha corresponde a 3 zeros. Então, ó, nessa casinha são 3 zeros. E nessa outra casinha são mais 3 zeros. Então, vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 7 vezes 1 e 6 zeros, né? 1, 2, 3 de uma casinha. 1, 2, 3 de outra casinha. Preciso fazer conta? Não. Coloco 7 e acrescenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. E coloco a minha nova unidade. Metros cúbicos. É a mesma coisa. Se vai para a direita, a gente multiplica. Se estiver voltando para a esquerda, a gente divide. A única diferença é que cada casa corresponde a 3 zeros. Vou anotar aqui para vocês. Coloquei a dica aqui, ó. Cada casa corresponde a 3 zeros. Gente, copia isso aqui no caderno, tá certo? Essas 3 questões aqui, ela está na tarefa de classe de vocês, na página 269. Página 269, no terceiro quesito. Esses 3 exemplos aqui, eu peguei do livro de vocês, da tarefa de vocês, do terceiro quesito, da página 269. Mas eu quero que você copie a folhinha inteira no caderno. Copia no caderno para já ir praticando. E não esquece, amanhã tem Meet, que a gente vai trabalhar bastante essas transformações e fazer algumas revisõezinhas. Agora, vamos trabalhar um pouquinho da leitura dos números. Gente, aqui eu tenho 18 quilômetros cúbicos. Então, você vai escrever 18 quilômetros cúbicos. 7 hectômetros cúbicos. Então, 7 hectômetros cúbicos. 96 metros cúbicos. 96 metros cúbicos. Tem mais um exemplo aí no seu livro, na página 269. 38 centímetros cúbicos. 38 centímetros cúbicos. 38 centímetros cúbicos. Acabei de fazer para vocês o primeiro quesito da página 269. Esse aqui, página 269, é o primeiro quesito. Bem facinho, né? Amanhã, no Meet, eu vou ensinar a leitura dos números maiores, tá certo? Porque no seu livro só tem números assim, pequenininhos. Vou ensinar números maiores, como a gente lê, quando eles estão se referindo a volume, quando eles estão ao cubo. Então, já copia, tá certo? Tarefa de classe. Primeiro quesito é esse, tá no seu livro. E o terceiro quesito é esse. Vamos fazer as outras questões. Tarefa de classe, página 269. No primeiro quesito eu já fiz, não foi isso? Acabei de fazer a leitura nesse aqui. E o segundo quesito diz assim: qual é a unidade fundamental de medida de volume?
Muito fácil. Metro cúbico. Se tiver dúvida, só é voltar um pouquinho as páginas que tem aí no texto de explicação do seu livro. O terceiro quesito eu também fiz, que foram as transformações. Não foi isso? Muito bem. Quarta questão está pedindo para a gente calcular o volume dos sólidos. Quando a gente vai calcular o volume, a gente coloca um Vzinho. V de volume igual a... E vamos colocar aí as medidas, porque a gente não vai multiplicar. Deixa eu mostrar aqui no livro que fica melhor. Ó, nós vamos multiplicar as medidas. 6 vezes 3 vezes 2,5. Então, vamos para a prática. 6 vezes 3 vezes 2,5. A ordem dos fatores não altera o produto, não é isso? Então, agora eu vou multiplicar. Volume igual a 6 vezes 3, 18. Não é isso? 6 vezes 3, 18. 18 vezes 2,5. 2,5 vezes 18. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 2, 16. 16 mais 4, 20. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 0, 5, 4. Tem quantas casas depois da vírgula? Apenas uma, não é isso? Então, de trás para frente, a vírgula fica aqui. Você pode colocar volume igual a 45,0 ou apenas 45, lembra? Porque esse zerinho aqui, depois da vírgula, ele não vai ter importância. E agora eu vou colocar a minha unidade. Se todo mundo estava em centímetros, vai ser centímetros cúbicos, porque são 1, 2, 3 medidas e eu estou calculando o volume. Do lado aí, na quarta questão, tem um cubo. No cubo, a gente vai fazer como? Aresta vezes aresta vezes aresta. Ou seja, a medida desse cubo aqui é de, deixa eu focar, pronto, 6 centímetros. Então, eu vou fazer 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6. 36 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 3, 18. 18 mais 3, 18. 19, 20, 21. Então, volume é igual a 216 metros cúbicos. Só isso. Sua vez de colocar tudo bem direitinho. Gente, não tem dificuldade em volume. Você só vai multiplicar as 3 medidas. Terminamos aqui a tarefa de classe, que foi na página 269. A tarefa de casa vai ser a ficha que eu vou enviar para você e você vai copiar no seu caderno. Capricha com atenção. Lembrando que volume é muito fácil. Você vai multiplicar as medidas do comprimento, largura e altura, certo? No caso do cubo, a gente não diz que tem comprimento, largura e altura. A gente diz que tem aresta vezes aresta vezes aresta. Mas vamos multiplicar as 3 medidas do mesmo jeito. Gente, o cubo é formado de quadrado, como eu mostrei no início da aula. Então, se aqui é 3, todas as arestas serão 3. Se uma aresta é 5, todas as arestas serão 5. Se uma aresta é 10, todas as arestas serão 10. Ok? Combinado? Muito bem. Amanhã teremos Meet, tá certo? Então, logo no início da aula, eu vou enviar o horário que eu estarei mandando o link do Meet e nós vamos trabalhar transformações de superfície, transformações de volume e leitura, tá certo? Dessas medidas. Além de fazer uma revisãozinha dos assuntos que nós trabalhamos até aqui, tá certo? Um beijo, tchau, tchau!